Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já chegamos mais uma vez com vontade de informar. Ndati, o Osali, Avamanji Kalungi. Boa tarde em toda a extensão do território nacional. Já chegou o programa mais social da televisão angolana, o Ecos e Factos. Hoje, segunda-feira. Já nota? Reavive a minha memória, minha querida. Quantos são hoje? 22 de julho. É segunda-feira, dia 1º da semana. Para quem já começou a trabalhar, como nós, que começamos logo às primeiras horas, o nosso abraço fraterno. O nosso abraço fraterno para quem não deu intervalo também no trabalho, porque sabemos bem que existem pessoas, órgãos, organismos que se dedicam a fazer tudo para que não nos falte nada. Tal é o caso da nossa Polícia Nacional, que faz de tudo para garantir segurança. Um abraço profundo, fraterno à nossa Polícia Nacional. Um abraço aos nossos médicos, estes incansáveis guerreiros que garantem que nós tenhamos saúde. Ou seja, na busca de saúde, nos diversos hospitais espalhados em todo o país, desde os hospitais de terceiro nível, penso que é isso, desde hospitais de cuidados primários, secundários, de nível terciário, lá onde estiverem médicos e enfermeiros, pessoal da saúde, o nosso abraço fraterno. Muito obrigado por tudo. O Ecos e Factos hoje vai contar várias histórias de vários pontos desta vasta extensão territorial. Aqui de Luanda, trazemos a história de 9 meninos que foram parar nas urgências de um hospital em Cacoaco, mas, para ser mais preciso, em Kifangondo, tudo porque consumiram sumo feito com uma droga, ou seja, foi adicionada uma droga ao sumo destes pequenos. O capassarinho, já ouviu falar? Se não, fique aí deste lado que o Ecos e Factos vai lhe contar muito mais. O Serviço de Investigação Criminal deteve uma cidadã que entrou para o nosso país com cerca de 10 kg de cocaína. Esta mulher vinha do Brasil. O programa mais social da televisão pública de Angola começa agora. Segunda-feira, primeiro dia da semana, e já sabe, hoje nós, como todos os dias, começamos pelo trânsito. Já aqui está o professor Júlio Quental. Professor, muito bem-vindo. Caríssimo Safeca, é um prazer imensurável estar de volta, embora tenha passado por uma situação pouco abonatória. Perdi uma das minhas irmãs na quarta-feira, Tânia Ernesto Quental, e nós, a família Quental, queremos endereçar ao Ecos e Factos e a todos aqueles que se dignaram a acompanhar-nos e endereçar mensagens de condolência e solidariedade a todos. A nossa vénia, a família Quental, agradece. Já somos uma família. E, professores, já que dissemos no programa Ecos e Factos, estendemos o nosso abraço fraterno e isto permanece. Estamos juntos, professor. Obrigado, Safeca. O professor Júlio Quental já aqui está. O CISP, a todo instante, aguardamos para que nos envie, então, as imagens de trânsito para que possamos espreitar as diferentes vias da capital do país e aconselhar ao telespectador qual o melhor caminho a seguir em direção a casa ou de casa para qualquer ponto desta capital. Professor, mas hoje vamos começar então pelo Como então você? Corretíssimo. Vamos lá, a rubrica Como então você? Professor, hoje a rubrica traz-nos aí este senhor. Safeca, Portanto, vejamos,
E percebe-se que ele vai que nem um equilibrista a tentar, porque percebe-se que a carga está desajustada, está desequilibrada e ele tem que fazer um exercício enorme que é para poder se manter por cima disto. Temos, olha aqui, uma outra situação. Portanto, repare, Safeca, o Código de Estrada estabelece, aqui neste caso específico, que a condução à mão de veículos, certo? Exatamente. A condução de veículos de mão é equiparada ao trânsito de peões. Quer dizer que ele devia circular onde? No passeio. No caso deste indivíduo, percebe-se que ele, a motocicleta nem tem matrícula, violação ao disposto dos termos do artigo 115 do Código de Estrada, a carga está desajustada, desequilibrada, o que faz com que ele tenha que fazer um trabalho de equilibrista e também não tem o que? O capacete. Exatamente. E depois temos aqui neste caso o indivíduo que circula com um carro de mão. A maior parte desses indivíduos pensa que este veículo que ele circula, ou que ele utiliza, é um veículo que tem legitimidade para circular na faixa de rodagem. Exatamente. Não. É no passeio, porque a condução à mão... Vou dar só um exemplo, Safeca. Se você estiver por de cima de uma bicicleta, é ciclista. Exatamente. Se descer da bicicleta e empurrá-la à mão, já é espião. É espião. A condução à mão de veículos, de duas rodas em princípio, ou de uma só, é equiparado ao trânsito de peões. E isto é o grande problema, Safeca. Nós temos que, as autoridades têm que ser mais incisivas, mais contundentes, mas também percebe-se que não é apenas esta a irregularidade. Exatamente. Também há aí veículos imobilizados em segunda fila, o que é gravíssimo. É gravíssimo. Pois é, professor, é o professor Júlio Quental que nos traz aqui esta análise relativa ao transporte. É engraçado. Aqui na capital, se for encontrar uma situação parecida em que um homem traz um carrinho de mão com carga no trânsito, se estiveres numa viatura e reclamares com este homem, aí de ti, professor. Sim, Safeca. Ele vai chamar nomes que não são os seus, certo? Vai chamar todos os nomes, mas nenhum deles será o seu. Portanto, por quê? Porque eles percebem, eles entenderam, por ausência de rigidez na fiscalização, eles passaram a perceber, ou melhor, a presumir que é legítimo transitar com carrinhos de mão na faixa de rodagem. Exatamente. Quando a norma equipara esse tipo de circulação ao trânsito de peões. E devem fazê-lo no passeio, mas em respeito e observância àquilo que está tipificado nos termos do artigo 97 e seguintes, de forma que não perturbe a circulação dos outros peões, certo? Pois. Porque o trânsito de peões está regulado nos termos do artigo 97 e seguintes do Código de Estrada. E fomos permitindo que essa atividade se fizesse de forma desordenada. Temos que regular isso. Ou melhor, está regulado nos termos do Código de Estrada. Todavia, eu sugiro que, como este tipo de atividades se estendeu pelo país adentro, temos que regular essa atividade para definir os locais em que se deve utilizar. Quem deve atuar neste caso? O polícia, o agente de trânsito, o agente regulador de trânsito ou o agente de ordem pública? Olha, os dois. Para começar, ele, enquanto peão, é um utente da via. E nos termos do artigo 4º do Código de Estrada, todos os utentes da via são obrigados a respeitar e obedecer às ordens legítimas dos agentes de trânsito. Portanto, mas só que esse indivíduo, ele não percebe que é peão. Pois. Ele, na cabecinha dele, por circular com um carrinho de mão, então e repare, Safeca, que ele segue, vai atrás de um ciclista. De um ciclista, pois. O ciclista tem legitimidade para transitar na faixa de rodagem. Já aquele caso, não, certo? Então, e no caso do polícia de ordem pública, pode intervir, e repare que quero aqui abrir um parênteses mesmo, Safeca. O polícia de trânsito pode, ou melhor, o polícia de ordem pública pode intervir em todos aqueles casos em que uma ação constitua desordem pública. Okay. Se você estiver com o seu veículo automóvel a criar desordem pública, o agente de ordem pública pode intervir para repor a ordem e depois, se esta desordem criada constituir um ilícito rodoviário, ele remete para o polícia de trânsito, que é o especialista, para passar então a multa e conformar de acordo com a lei ou a norma que foi infringida. Infringida, ok. Janota, esta é a imagem número 1. Passe-nos, por favor, a imagem número 2, porque está lá uma infração escondida
para além da já aqui mostrada, professor, é aquela que vem Corretíssimo. naquela viatura, professor. Corretíssimo. À esquerda, e se pudermos frisar, seria muito bom. Exatamente. Portanto, à esquerda, percebe-se um automóvel pesado de mercadorias, certo, que ocupou o lado esquerdo da faixa de rodagem e por de cima da carga... E lá está. Frisar aí a imagem, por favor. Aqui está. Regi. Por de Frisar cima a da imagem. carga, aqui em cima. Exatamente. Quer Aí dizer, está, carga professor. desajustada por de cima deste contentor. Com risco de tudo vir aqui para baixo, Corretíssimo. provocar um acidente. Corretíssimo, Safeca. E estabelece o artigo 53 e seguinte do Código do Estado, que vem regular o transporte de carga, ou de pessoas e carga, que a carga, quando transportada, deve ser disposta de tal forma que não haja o risco dela cair para a faixa de rodagem, certo? Ela deve estar segura. Mas volto a repetir, Safeca, temos que ser contundentes na fiscalização. Há quem alegue que temos que, se calhar, aplicar medidas sancionatórias mais duras. Não. Tem que haver a certeza da punição. Porque, Safeca, em determinados pontos, quando o indivíduo sabe que há certeza na punição, está lá um agente que vai me sancionar, certo, pago 5.000 kwanzas hoje de multa, outra. E se associarmos aquilo que dispõe o Código de Estrada de que um conjunto de ilícitos graves ou muito graves podem levar-nos à cassação, exatamente, aí então teremos percepção de que temos que observar a norma. O problema, Safeca, é que temos ferramentas legais que podem nos levar à inibição ou à cassação, todavia não as utilizamos. Este aqui é o grande problema. E então depois há aquele sentimento de impunidade em que posso fazer e não vai culminar na sanção mais dura. Por exemplo, Safeca, a não prestação de auxílio, quer dizer, quem atropela alguém e se põe em fuga, pode a autoridade competente, depois de o encontrar, nos termos do artigo 111 do Código Penal, promover a cassação da carta de condução, certo? A não prestação de auxílio está tipificada nos termos do artigo 208 do Código Penal. Se nos remetermos ao 111 e no número 2 e na linha B do número 2, pode sim, senhora, ser promovida a cassação. Por que não o fizemos? Aí está o problema. Exatamente. Temos ferramentas legais, Safeca. É só visitar as nossas estradas, visitar as nossas comunidades para perceber. Administrar, governar, dá trabalho. Muito trabalho. O professor Júlio Quental traz-nos aqui também todas as semanas, principalmente a segunda-feira, o gráfico da sinistralidade. Traz-nos os números referentes ao final de semana. E neste final de semana, professor, como estivemos? Estivemos mal, como sempre, Safeca. Eu sempre que isto ocorra dói-me porque não podemos transformar o nosso espaço público, o espaço rodoviário, em palco de dor e de morte. Não façamos isto. Os acidentes ocorrem, muitas vezes são inevitáveis, mas as consequências do acidente podem ser minimizadas. Exatamente. Podemos, ao invés de 10 mortos, ter apenas um, ou se calhar nenhum. Reduzir o número de vítimas, certo? Nos acidentes. Isso é possível se adotarmos outra postura comportamental. Safeca, temos aqui, portanto, o gráfico dos sinistros rodoviários deste final de semana, de sexta-feira, e isto é uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária que, em observância ao princípio da comunicação, plasmado nos termos do artigo 28º da Lei número 6/20, de 24 de março, que aprova a Lei de Bases da Organização e Funcionamento da Polícia Nacional, vem partilhar este espaço ou esta informação com a sociedade. Para sexta-feira, Safeca, tivemos 19 acidentes que produziram 2 mortos e também 19 feridos, Safeca. Para sábado, a coisa subiu. Dá a impressão que no sábado anda aí um diabo à solta, que os condutores perdem o norte. No sábado... Deve ser o álcool. Deve ser o álcool, é. No sábado, Safeca, temos 26 acidentes que produziram 11 mortos e 40 feridos. Quer dizer, tudo a subir. No domingo, houve alguma contenção e tivemos 16 acidentes que produziram 3 mortos e 20 feridos. Agora, temos o total, certo? O acumulado. Certo. Acumulado disto, dos 3 dias, 61 acidentes
que produziram 16 mortos e 79 feridos. Safeca. Isto é o balanço de 3 dias, 16 mortos em 3 dias, 79 feridos em 3 dias. Não estamos a falar das patologias, estamos a dizer das consequências da sinistralidade rodoviária. E aqui nos mortos 16, estamos a falar daqueles que morreram in situ, no local do sinistro, não aqueles que vieram a perecer 2, 3 dias, uma semana após, um mês após o acidente. Que aí os números então são assustadores. E, Safeca, este mês, no dia 1 de agosto, faremos questão de apresentar aqui, Safeca, o balanço deste mês. Pois. Certo? Exatamente. Do mês de julho, de 1 de julho a 31 de julho, vamos apresentar o balanço e será, Safeca, posso já lhe dizer, assustador. Exatamente. Estive a compilar os números ontem e o que temos até ontem os números são feios. É violento, Safeca. Aqui neste gráfico chama-nos a atenção o sábado, professor. Olha! O sábado é o dia que parece que as pessoas perdem as estribeiras. Corretíssimo. Repare só, muitas das vezes ocorre na transição da sexta para o sábado. Certo. Muitos indivíduos, naquela perspectiva de que sexta-feira é o dia do homem, saem de casa, vão conduzir e na madrugada do sábado, aí começa a festa. Os atropelamentos, as consequências. E depois, no sábado também, temos a condução desordenada. Muita gente vai fazer compras, outros saem de Luanda, ou melhor, saem das suas localidades habituais para outras. E no regresso, a alta velocidade, associado com o álcool. Também temos aqui a outra componente, que é a má iluminação das vias públicas. Certo. Algumas vias estão com problemas sérios do pavimento asfalto ou do tapete asfáltico, e isso tudo contribui. No sábado, em razão do passamento físico que tive, na noite de sexta para sábado, andamos à madrugada, que é para, portanto, dirigimos ao hospital, à morgue, e vimos situações complicadíssimas. Está de parabéns a nossa polícia. Em vários pontos de onde passei a madrugada, esteve lá a polícia a fazer o seu trabalho, a fiscalizar a condução ao álcool. Quero aqui parabenizar a equipe que esteve na Rua da Samba, certo? Ali na Rua da Samba, junto, portanto, em direção à morgue. Certo. Esteve ali uma equipe de trabalhos impecabilíssima a fazer o seu trabalho durante toda a madrugada. Fantástico. E repare, os cidadãos às vezes reclamam destes postos policiais, mas esses postos existem no próprio interesse das pessoas. Exatamente. A polícia está ali a fazer esforço toda a madrugada, mas no interesse das próprias pessoas, porque elas não estão ali que é para fazer outro trabalho, senão o de fiscalização. E há aqueles casos até que o polícia pega e interpela: senhores, estou a ver que o senhor está com sonolência, pode não estar embriagado, está com sonolência, encoste. Descanse um bocadito aí no seu veículo e depois parta. Vi este caso no sábado e a polícia de trânsito, neste quesito, está de parabéns. Está de parabéns. A nossa vénia, a Polícia Nacional e a todos os agentes que se procedem desta forma. É esta polícia que sonhamos, é esta polícia que queremos, é o ideal da polícia que queremos na via pública. Uma polícia que esteja aí para servir de facto e não para se servir. Está aqui o recado. A Angélica diz-nos que já tem o trânsito. Angélica, já lá está o trânsito. Professor, Sansete. Correto. Temos imagem algo frisada, Angélica. Pois é, imagem algo frisada. Mas vou aproveitar essa fotografia para fazer aqui. Repare, percebem-se ali pessoas no trânsito. Pessoas no trânsito. Certo. E isto é que não pode ser. Pois. Porque a faixa de rodagem é parte da via pública, especialmente destinada ao trânsito de veículos, não ao trânsito de peões. Este indivíduo está ali, está errado. Circulação de peões é nos passeios. Em relação à faixa de rodagem, os peões atravessam-na, não circulam ao longo da mesma e, no caso, no meio da faixa de rodagem. Isto afeta... E onde vem motociclos também. Está errado. Na iminência de termos aí um acidente, pois está aí um jovem a fazer venda na zona da Samba, Sansete, para ser mais preciso. É uma situação que já não se assiste há algum tempo. O Ecos e Factos tem o prazer de apresentar esta rua todas as semanas aqui, se calhar até todos os dias, de segunda a sexta-feira, para ser assim é que está correto. E esta via aqui apresenta sempre de forma... ordeira. Nós temos dito que dá gosto mostrar esta via aqui da capital. Mas hoje, curiosamente, está lá um indivíduo que está a
praticar venda ambulante. O trânsito não está em boas condições. A Angélica orienta, nós continuamos no trânsito. Vamos para outra via, vamos mostrar outra via da capital do país. Aqui onde é que estamos, as imagens não permitem divisar bem o ponto em que nos encontramos. Professor, ajude-me. Aqui está não se consegue. Correto. Há alguma dificuldade, mas percebe-se que esta via, seja ela qual for, Safeca, o trânsito está condensado. Aqui não conseguimos, portanto, visualizar, não conseguimos orientar as pessoas, mas percebe-se que é uma via com um trânsito muito condensado, embora que se faz lentamente, Parece-me mas ser a de condensado. Olinda Rodrigues. Parece-me ser a de Olinda Rodrigues. Pois, não tendo certeza, Angélica, e porque o trânsito não se apresenta em boas condições, professor, é tudo a partir de agora. Lá mais para o final devemos ter a missão, já sabe, de indicar aos nossos telespectadores o melhor caminho a seguir. Correto. Há uma pequena nota aqui que eu quero fazer. Há necessidade de se colocar polícia de trânsito para fiscalizar a saída do mercado do 30. Eu pude perceber nesses últimos dias que muitos motociclistas saem e fazem um atravessamento diagonal na saída do 30 e depois entram em sentido oposto. É imperativo que se coloque ali agentes de trânsito. Eu sei que algumas vezes há lá um posto, sempre, há lá um posto, mas foram 4 dias que eu passei por lá consecutivos e não havia. E temos esse problema. Quando não há agente, os condutores pensam que podem fazer o que bem entendem. São como aqueles filhos que só se portam bem quando o pai está em casa. Quando o pai não está, balbúrdia. Não. O indivíduo que é ético porta-se de forma correta, independentemente da presença de quem tem a obrigação de fiscalizar. Certo? Já dizia Thomas Jefferson. Quando os homens são éticos, as leis tornam-se desnecessárias. Pois Obrigado, Safeca. Professor, estamos juntos. Estamos juntos. A segunda-feira abre também uma janela para a análise dos números em relação ao Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Preste atenção, só neste final de semana foram 10 mortes. O número de feridos chegou a um total de 62 e as ocorrências cerca de 120. Quem nos vai falar mais sobre como estivemos ao longo do final de semana é o Intendente Bombeiro Wilson Batista. Intendente, muito bem-vindo. Muito obrigado, Safeca. Boa noite. Sim, senhora. Extensivo aos nossos telespectadores. Muito bom. Intendente, os números são bons? Superintendente. Estou aqui a diminuir. Estou aqui a diminuir o grau. Pois é, superintendente. Como é que estivemos em relação aos números? São bons se comparados à semana passada? Bem, a semana passada tivemos, em relação à semana passada, tivemos um acréscimo de 7 dígitos, que é preocupante. Nesta semana foram 120 ocorrências no geral, mais 7 em relação ao período anterior. Destas ocorrências, chama-nos a atenção aqui o índice de mortalidade, que subiu para 10 as vítimas mortais, aquelas que chegaram até o conhecimento do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, com maior realce aqui para os acidentes de viação e também afogamentos e agressão física que vitimaram mortalmente alguns cidadãos nas nossas províncias. Dizer que deste número preocupa ainda mais o número de feridos que foram produzidos em razão de acidentes de viação, que esteve aqui a ser muito bem detalhado pelo professor Quental. Dizer que esta questão da sinistralidade rodoviária, para além das vítimas mortais, que é bastante preocupante, preocupa também a questão dos feridos, que muitos deles acabam por ficar com sequelas graves e irreversíveis para a vida toda, podendo então, em muitos casos, adquirir uma incapacidade total ou parcial para que possam continuar a sua vida de forma normal. E dizer também que a questão da sinistralidade rodoviária, as vítimas feridas, os que sobrevivem, muitos desses, o seu processo de cura, processo de recuperação é muito prolongado
é muito fastidioso, é muito oneroso, não só para as famílias, como também para o Estado. Daí a necessidade de passarmos a prestar um pouco mais de atenção em relação a isto. Falou-se aqui sobre a questão da necessidade de prestar socorro, o dever de prestar socorro, quando estamos diante de um acidente de viação, na qualidade de culpados ou autores. É importante também aqui dizer que nos casos em que temos vítimas politraumatizadas, ou seja, aquelas pessoas que por razão do atropelamento, do capotamento ou o que seja na via pública tenham contraído múltiplas lesões físicas, é preciso que haja alguma ponderação no manuseio dessas vítimas, quer no transporte, em todo o processo de tentativa de socorro, porque em muitos casos o mau manuseio da vítima, a forma inadvertida de tratar da vítima, acaba por agravar ainda mais a lesão que a vítima tem do que aquela que o acidente eventualmente terá causado. Ao longo deste final de semana, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, dos registros que teve, chamou-nos também a atenção o caso de uma morte por inalação de monóxido de carbono que teve lugar na província da Huila. Dizer que este tipo de ocorrências nesta fase de cacimbo tende a subir na medida em que as pessoas sentem a necessidade de aquecerem suas residências, de estar num ambiente com uma temperatura mais amena, mas infelizmente os nossos cidadãos tomam a pior decisão, que é pegar um fogareiro ou pegar madeira para fazer a fogueira dentro da própria residência. O que é que ocorre? Quando estamos a produzir uma combustão no interior de residências, a combustão por si consome oxigênio. E ao consumir oxigênio, o produto desta combustão, ou seja, o gás que ele vai emitir, será o monóxido de carbono, que é um gás muito letal, que tem uma afinidade com a hemoglobina do sangue e pode levar o indivíduo à morte sem se aperceber de que está a inalar, porque é o gás inodor, não traz irritabilidade, ou seja, o indivíduo, quanto mais tempo ficar exposto a inalar este gás, poderá ter morte lenta, sem qualquer capacidade de reação. Portanto, esta é uma situação que tem estado a preocupar nas últimas semanas. Entre sinistros rodoviários, afogamentos, incêndios, para que mais foram chamados? Qual foi a atividade que mais... Para este final de semana foram os acidentes de viação. Foram os acidentes de viação que tiveram números bastante expressivos. Daí que os nossos operacionais da especialidade de atendimento hospitalar, como pode ver, por exemplo, esta imagem que nos vem do Kwanza Norte, aquela imagem foi um acidente de viação com múltiplas vítimas. Felizmente não houve vítimas mortais naquele acidente, mas saíram cidadãos gravemente feridos que foram encaminhados para as unidades hospitalares onde recebem tratamento médico, mas esperamos que possam ter plena recuperação dentro de do menor curto espaço de tempo possível. Portanto, mas é preocupante, continua a ser preocupante, na medida em que a brutalidade com que se observa esses acidentes, tendo em conta o ferimento que eles apresentam, revela, sim, excesso de velocidade, acima de tudo, revela alguma distração por parte dos automobilistas. Os motociclistas acabam por engrossar ainda mais estas estatísticas por várias razões, não é? Ultrapassagens irregulares, condução sem o uso de capacetes. Há um adereço na motorizada que é muito importante, que é, portanto, os retrovisores. Mas não sei por que motivo, se observar, a maior parte dos motociclistas não têm os retrovisores, retiram os retrovisores. O que é que ocorre? Em algum momento ele terá necessidade de se orientar, ou seja, virar a cabeça que é para um dos lados para poder observar se há condições de segurança de entrar à direita ou à esquerda. Só que este movimento que é feito em marcha, virar a cabeça para o lado esquerdo ou para o lado direito, normalmente acaba por causar um desequilíbrio e incapacidade de fazer uma manobra segura quando muitas das vezes já está mesmo diante de um obstáculo. Nas estradas nacionais, o que é difícil muitas vezes é entrar em contacto com o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros.
como é que um cidadão que esteja envolvido num sinistro pode rapidamente entrar em contato com o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros? Nós tivemos e temos os destacamentos de prevenção e socorro à sinistralidade rodoviária em algumas estradas nacionais. Esses estão operacionais. Portanto, mas ainda assim, a cobertura deste destacamento não vai de acordo com a necessidade, ou seja, a demanda das estradas nacionais que temos. Certo. A questão da comunicação também houve melhorias. Sabemos que em quase todo o perímetro das principais estradas nacionais, em alguns pontos podemos ter corte de contacto, mas quase na sua extensão consegue-se contactar. Quando ocorre um acidente, por exemplo, num local em que não há possibilidade de contacto, a solução será que a informação flua por via dos outros automobilistas que seguem marcha, não é? Que seguem marcha para levar a informação ao destacamento mais próximo ou ao posto de polícia que surgir ao longo do percurso mais próximo, para que possa então acionar os órgãos para fazer a devida resposta. Mas também é importante dizer que, nos termos do próprio Código de Estrada, os automobilistas não só são obrigados a terem um extintor de incêndios na viatura, como também terem um kit de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros para esse tipo de viagens de longo curso é primordial, e tendo em conta o índice de sinistralidade que temos, eu penso que todo cidadão deveria preocupar-se em ter, no mínimo, um kit com os elementos e os equipamentos necessários para fazer uma abordagem em caso de traumatismo. Porque um dos principais fatores de mortalidade em relação à sinistralidade rodoviária tem a ver com a perda excessiva de sangue que as pessoas são submetidas enquanto aguardam socorro. Pois é. Exatamente. Estas foram as chamadas ao longo do final de semana? Exato. Essas foram as principais ocorrências ao longo do final de semana. Tivemos aqui patologias diversas que também já começam a ser um motivo de preocupação. Quando falamos de patologias diversas, dizer que essas situações maioritariamente ocorrem na via pública. São aquelas situações em que um indivíduo tem um mal-estar súbito na via pública, certo, e precisa da nossa atenção. Aqui temos tido muitos casos de desmaio, por exemplo. Okay. E os desmaios estão muito associados à queda da pressão arterial, que em muitos casos tem a ver com a falta de alimentação. Outros casos também têm a ver com hipertensão arterial. Aí temos hipotensão e hipertensão arterial que ocorrem na via pública, só que em muitos casos cidadãos acabam por ter um ataque cardíaco e sem possibilidade de sobrevivência. Superintendente Wilson Batista, é sempre um prazer tê-lo aqui no programa mais social da televisão angolana. Muito obrigado por partilhar connosco estes dados do final de semana. Olha, muito obrigado pelo convite. Estaremos sempre disponíveis para trazer essa informação aos nossos cidadãos. E quero já aproveitar rapidamente as vossas câmaras para desejar feliz aniversário à minha avó, Luísa Nené, em Viana, na Vila Nova, que completa hoje 80 anos de idade. Então, está de parabéns, avó, e a gente vai já estar juntos. Fantástico! A avó, a nossa avó... Porque, como é que se chama a avó? Luísa Nené. Luísa Nené. Avó Luísa, um abraço do programa Ecos e Factos. Espero que esteja aí deste lado a acompanhar-nos. Um abraço, estamos juntos. Estamos juntos, até a próxima. Muito obrigado. Estamos na capital do país. Aqui em Luanda, 9 rapazes foram parar ao hospital e nos cuidados intensivos, tudo porque consumiram um sumo que estava supostamente misturado a uma droga. É o chamado capaçarinho. Eram os adolescentes. Um dos adolescentes do bairro esteve de aniversário e então decidiram preparar um sumo de múcua com um capaçarinho. Pois é, o capaçarinho levou os 9 meninos ao hospital, muitos deles em estado de coma. O Ecos e Factos sabe que pelo menos 5 já tiveram alta. Roda a reportagem.
Esta composição deu origem à famosa caipirinha do azar. Um azar que por pouco levou a vida de 9 crianças no bairro Tande 2, em Cacoaco. O jovem nas imagens está a ser acusado de ter preparado a bebida perigosa. Nesta caipirinha ele acrescentou algumas substâncias psicotrópicas, ainda por se apurar. O que é certo é que mais de 9 crianças, não é, de 7 a 12 anos de idade, menores no caso, foram afetados por essa substância, por esta caipirinha. Pensamos nós que a semelhança do que tem acontecido ao nível da periferia, portanto, esta caipirinha tinha outras substâncias. As 9 vítimas que deram entrada no Hospital Geral de Cacoaco no último sábado à tarde estão fora do perigo e já se encontram no seio familiar. Recebemos as 9 crianças que tiveram intoxicação por uma substância tóxica lá na comunidade. 4 delas mantiveram internadas até hoje de manhã. A partir de ontem à tarde começaram a apresentar evolução satisfatória. Hoje foram para casa, demos alta, foram para casa com recomendação de voltarem para o segmento, quer seja o segmento das crianças, segmento clínico e psicológico, e também vamos dar o apoio psicológico às famílias. Entretanto, na sequência das operações realizadas pela Polícia Nacional em Cacoaco, permitiram os esclarecimentos de outros crimes, com destaque à recuperação de 50 metros de cabos elétricos. Pois é, parece que para alguns jovens só beber já não chega. Pegar uma cervejinha não chega. O objetivo parece que é mesmo autodestruição. É como dizem, desligar o boneco. E então adicionaram este elemento, o capaçarinho. Só que este não faz voar, este afunda, literalmente. Eu estava agora a ler um artigo, antes mesmo de entrar para o programa, que dá conta de que esta bebida, esta droga, põe jovens em estado de embriaguez durante 3 dias. Eu não sei qual é o gosto que se tem em ficar-se bêbado ou grog durante 3 dias. Qual é o objetivo? É para esquecer alguma coisa? Vêm agora para este programa os professores Kanga Gomes e também Alcântara Costa, eles que são os nossos comentaristas residentes. Professor Kanga, muito bem-vindo. Bem, obrigado, Safeca. Boa tarde, audiência TPA. Exatamente. Professor Kanga, já saí a entrar também o professor Alcântara. Professor Alcântara, muito bem-vindo. Viva, Safeca, cumprimentos extensivos lá para casa. Exatamente. Professor Kanga, comece por si. Como é que se pode perceber que o jovem, quer dizer, beber já é uma coisa, agora querer ficar grog durante 3 dias, para quê? O que é que se passa conosco afinal? Olha, Safeca, a questão de consumo de bebidas alcoólicas é bastante preocupante no nosso país por parte da juventude e associada a isso, para além das bebidas convencionais, associada às bebidas caseiras, nesse caso aqui que aconteceu com a passarinho. Podemos aqui perceber que hoje o jovem, não na totalidade, é claro que há jovens que se aproveitam, é que a anomia social está a aparecer como se fosse um comportamento positivo. E os consomem esta bebida, alegam um conjunto de variáveis, porque a questão de salvaguardar alguma questão de frustração da vida, e a questão também, se calhar, das condições sociais em que o nosso país se encontra, ou também a incapacidade de encarar a realidade social que nos apresenta. Mas, independentemente disto, nós temos de perceber que provavelmente haja aqui algum distúrbio psicológico, não é? Alguma desorientação
da apreciação aquilo que é lógico e aquilo que é ilógico. E atendendo à corrupção social, que é o conjunto de valores difuso que a sociedade defende de cada grupo, então os jovens são arrastados nessa corrente do lazer, do prazer, do desejo e esquecendo aqui a parte da racionalidade de diferenciar o certo do errado. E infelizmente os jovens os encaram como um comportamento normal, o consumo de bebidas alcoólicas associado aqui também ao passarinho, que provoca aqui distúrbios psicológicos que vimos que caso que terminaria em morte, mas felizmente acabou por não acontecer. E nós estamos aqui para alertar a juventude, dizendo que não é o caminho esse tipo de práticas, não é? E depois vão às festas, consomem essas misturas todas, sem poder fazer uma avaliação. Exatamente. Professor Alcântara, como exímio conhecedor do corpo humano, esta droga capaz de desligar uma pessoa por 3 dias é uma droga perigosa. Safeca, obrigado. Deixa ainda dizer-lhe aqui uma coisa. Eu estou preocupadíssimo com aquilo que se está a dizer. Crianças. Se são mesmo crianças que caíram em coma etílico, é porque é muito grave. O excessivo consumo de álcool, porque a criança não tem protocolos para beber qualquer tipo de álcool. Não usa aqueles protocolos que os mais velhos, se calhar, usariam, não é? Para poder beber nas calmas. As crianças entornariam a bebida dentro do seu organismo. Dali, este uso excessivo provocar coma etílico. O que acontece é que a injeção de muito álcool vai perturbar a função do pulmão, que é o filtrador. O metabolismo no pulmão não se vai processar da melhor maneira. E depois, o que é que acontece? O cérebro vai ficar em queda. E bastava o cérebro ficar em queda, qualquer um de nós cai em coma etílico. E isto tem consequências. Vai provocar imensa sonolência, pode provocar cegueira, pode provocar problemas hepáticos, que é a hepatite, e outros problemas ainda mais. E pode ainda vir a falecer. Então, o organismo vai reagir para tentar filtrar, não consegue, porque o álcool que foi aí é demais. A primeira reação é o cérebro, que começa a ficar danificado. E bastava o cérebro se danificar, então esta danificação se vai estender para os outros órgãos e depois acabamos de ter problemas graves de saúde somática, que é do corpo. Hoje, para os jovens, parece que não basta beber. Tem de ser algo mais do que isso. Aliás, esta caipirinha que se inventou aqui agora, onde se adiciona esta droga, que é o passarinho. É a busca da adrenalina, Safeca. Mas eu cá, na verdade, os jovens a partir dos 18 anos estão livres de fazer aquilo que quiserem. Salvo cairiam numa linha gravíssima se atropelarem as leis do país. Mas cada um, dos 18 anos para cima, é responsável dos seus atos, da sua maneira de beber, da sua maneira de pernoitar. Os amigos de certeza estarão ali para dizer: meu amigo, estás a beber demais. Exatamente. Os familiares também estão ali para dizer: meu amigo, meu irmão, estás a beber demais. Mas cabe a ele próprio autocriticar-se. Exatamente. Porque beber desta maneira, esses indivíduos, ao chegar aos 40 anos, o organismo dele vai funcionar tipo uma esponja. Bem debilitado, porque comem mal. Aliás, só comem, não se alimentam. Estás a perceber? Então aqui temos estado sempre a chamar a atenção à nossa juventude. Por isso que também sempre dissemos, não sabemos que tipos de dirigente teremos na República de Angola num espaço de 30 anos, porque a idade adulta mesmo, da verdade, é lá nos 60, onde se precisa pessoas responsáveis para dirigirem esse país. Pois. E esses nossos jovens, com 24 anos, 21, 19, 17, quando chegarem naquela idade, com essa postura de consumo de álcool e vão entrando em álcool
em coma etílico. Não sei que tipo de dirigente teremos nesse país. E por falar em droga, o Serviço de Investigação Criminal aqui em Luanda deteve uma mulher de nacionalidade sul-africana por supostamente ter trazido da República Federativa do Brasil para Angola 10 quilogramas de droga. Esta droga foi apreendida no aeroporto internacional 4 de fevereiro. A mulher, que veio da cidade de Guarulhos, diz ser parceira de um indivíduo de nacionalidade congolesa, que é traficante de droga. Agora está a contas com a Polícia Nacional. Roda a reportagem. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal anunciou nesta segunda-feira em Luanda a detenção de uma cidadã de nacionalidade sul-africana que desembarcou no aeroporto internacional 4 de fevereiro, no dia 20 de julho do ano em curso. Passavam das 6 horas quando ela chegou ao nosso país, vinda da cidade de Guarulhos, no Brasil. Estava a transportar uma mala onde continha ou estavam de forma escondida ou dissimulada 10 quilos e 513 gramas da droga do tipo cocaína. O seu gesto e a sua atitude chamaram a atenção das autoridades. Foi submetida à vistoria. No seu organismo não foi achado nada de anormal. Já na sua mala estavam mais de 10 quilogramas de cocaína. A cidadã, que é uma passageira na condição de mula, foi interpelada na zona de trânsito, onde estava já a se preparar para embarcar para Maputo, República de Moçambique. A cidadã em causa tem 26 anos de idade, é cabeleireira de profissão, mãe de 2 filhos, confessou às autoridades que é namorada de um traficante de nacionalidade congolesa. Esta é uma das grandes apreensões que foi feita este ano, né? Mas temos estado sequencialmente a fazer várias apreensões. No mês passado fizemos uma apresentação de perto de mais de 17 quilos de droga do tipo cocaína. Tanto, mas assim, de uma só vez, neste momento, é uma grande apreensão, são 10 quilos e 513 gramas de cocaína. Cidadã de nacionalidade sul-africana é detida em Angola com mais de 10 quilogramas de droga do tipo cocaína. Professor Alcântara, no aeroporto do Brasil tudo deu certo, mas aqui... É verdade. Essa feca, o Brasil até é um país seguro nestas matérias, em função da tecnologia que está montada ali na passagem. O Brasil é um país, do ponto de vista da tecnologia, é um país do top. Não gostamos de especular, mas aqui, em minha opinião, penso que no aeroporto do Brasil terá havido alguém que deixou passar essa droga. Porque pelos volumes não passaria. Mas até vamos alertar aqui os nossos irmãos angolanos, que gostam também de alinhar para essas práticas. O aeroporto de Luanda já tem montada uma tecnologia do top, aquilo que chamam as microtomografias de espectrofotometrias, que avaliam, que analisam as pastas, dessecam todos os produtos que estão na pasta, inclusive no corpo humano, para colocar-te em esqueleto. Qualquer coisa estranha que colocares ali, menos o osso, este aparelho vai detectar. Coitada da mula, é amador, não tem cultura até de leitura, porque se fosse ler, saberia que Angola, do ponto de vista do nosso aeroporto e da segurança em si, Angola, a nível da África, é um país que está ali no 6º lugar. E é uma posição muito acertada. Importante. Então, não é possível atrever-se a levar esta quantidade de droga com este comportamento burrial gravíssimo que vai lhe provocar na cadeia, de ir à cadeia. Se fosse lá naqueles outros países aí ao lado da Ásia, já lhe executariam.
por este comportamento boreal. Então aqui, os nossos irmãos que gostam de ir ao Brasil, a servirem-se de mula, isto é uma boa nota. Aos jovens também apressados. Claramente, porque querem ter tudo, lucro fácil e enfim. Então, se o nosso aeroporto tem aparelhagens ou tecnologia de ponta, estamos contentes para não passar a ser um país tipo uma maioneta, qualquer um com drogas, enfim, vem e passa. Exatamente. Palmas ao SIC. Exatamente. Professor Kanga, está aqui uma situação que deve servir de alerta, como disse bem o professor Alcântara, sobre como os jovens apressados no crescimento não deverão seguir o mesmo caminho. Sim, Safeca. Nós temos dito aqui que o crime não compensa. As sociedades são regidas por normas sociais e normas jurídicas, que são emanadas pelo próprio Estado, aprovadas em sede própria. E aqui esta jovem que está metida em atos ilícitos, a trazer aqui cocaína, a usar Angola como trânsito para o destino a Maputo. Também essa ignorância foi vantajosa do Dr. Alcântara. Pelo menos assim as pessoas ignoram o país na perspectiva do controlo, pensando que o país é totalmente desorganizado em todos os aspectos. Concordo. E cada vez que eles virem pensando que Angola nem vive pessoas e se calhar é um país totalmente desconfigurado, também é bom, porque quando chegarem aqui serão detectados. E vão perceber que tem-se uma percepção da África, que a África é totalmente subdesenvolvida, não é? E até quem ela vive não pensa, é um objeto. Isso é uma vantagem do outro lado. Quando chega aqui vão perceber que nós somos racionais e tem tecnologia. Felizmente aqui o SIC desempenha um papel extraordinário. Ela foi detida pelas autoridades, demonstra aqui que nós temos um alerta de segurança e passa uma mensagem exterior para quê? Para aqueles países que pensam que Angola não tem segurança. Sob esse ponto de vista, é um indicador positivo e o SIC está de parabéns. Agora, desencorajar o jovem também que, de facto, tem a tendência, que está metida na linha do tráfico de droga, porque o crime não compensa, é mesmo um trabalho, a justiça, o sacrifício e aqui o equilíbrio psicológico. Exatamente. Professores, nós continuamos a nossa conversa na segunda parte. Quanto a si, telespectadores, na segunda parte vamos dar-lhe a ver um homem em Malange, na casa dos 50 anos, que recolheu das comunidades cerca de 800 bilhetes de identidade. O homem era um falso funcionário da Cruz Vermelha. E a promessa, dar dinheiro à comunidade. É para ver na segunda parte. Até já! Ô, Julinha, vem cá! A tua mãe deixou essa propaganda aqui, está a dizer que na tua escola está a dar passe de